Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite do Rodrigo. E nós nos conhecemos desde 2001. Inclusive eu estou em São José por conta dele, foi ele que me contratou na Univap, na época. Fiz o meu mestrado, que ele foi meu orientador. Então, a hora que ele me convidou, né, Lavada? Pedido do Rodrigo não é pedido, é ordem, né? Então, é uma satisfação, realmente, poder estar aqui colaborando. Eu trabalho com reabilitação cardíaca desde 2000, né, quando comecei em Rio Preto ainda. E depois que viemos para cá, realmente começamos o serviço da Univap. Depois trabalhei na Embraer um tempo, 4 ou 5 anos. Hoje eu tenho continuo na Univap e tenho uma clínica que chama Qualisport, onde tem reabilitação cardíaca também. E eu vou tentar passar para vocês na verdade, um resumo, né, quando o Rodrigo me falou reabilitação cardíaca da beira do leito à academia, é um assunto muito extenso, né? E aí, acredito que vão ter outras oportunidades, nós vamos tratar de assuntos mais específicos, mas essa é mais para a gente poder... Quem aqui é da área? Educação física? Físico. Educação física. Educador físico. Físio. Até os pacientes vocês conhecem. Vamos lá, então. A reabilitação cardíaca, né, assim, apesar de ser uma coisa não tão comum do ponto de vista comercial, a maioria das instituições de ensino apresenta, né, tem um setor de reabilitação cardíaca por conta do custo desse modelo ou desse sistema, o custo de implantação. Né? Então, mas o que vem a ser reabilitação cardíaca? Essa definição é uma definição que está nas diretrizes, né? A Organização Mundial caracteriza a reabilitação como a integração de intervenções denominadas ações não farmacológicas, né? Para assegurar uma melhor condição física, psicológica, social do paciente com doença cardiovascular. Essa discussão de o exercício voltado para a reabilitação, ela já vem lá de 1700 e alguma coisa, quando se observou que começou os cortadores de lenho que tinham angina, que trabalhavam com aquele serrote manual, começou a ter menos dor a partir do momento que eles voltaram a executar as atividades dele de forma mais regrada, mais controlada, não tão intensa, porém algumas horas por dia. Então, começou-se ali a observar o exercício, né, o efeito benéfico do exercício, e hoje a gente tem aí várias linhas de pesquisa, né, trabalhando não só com reabilitação cardíaca, mas com todos os fatores de risco, hipertensão, diabetes, né, colesterol, e principalmente síndrome metabólica. É composto por uma equipe, que consideramos como a equipe ideal, né, da reabilitação. Essa equipe ela é composta pelo médico, né, que é o responsável na parte médica por esse paciente, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, professor de educação física e enfermeiro. Essa é a equipe completa. Gostaria muito de ter na minha clínica uma equipe dessa forma, né, completa, porém, financeiramente isso fica um pouco inviável quando você coloca esses custos todos no convênio. Né? Mas essa é a equipe ideal para a reabilitação. Didaticamente, estou aqui didaticamente porque na verdade tem pacientes que realmente evoluem nessas fases e tem pacientes que ele estaciona ali em uma das fases, como fase 2, e fica muitos anos com a gente nesse programa de reabilitação por conta de não conseguir ter condição de fazer um treinamento sozinho. Como que nós dividimos isso? Fase 1, esse paciente internado, isso dura em torno de 7 dias, né? Esse é o habitual. Já se fala hoje em microcirurgia e aí tem algumas coisas já com relação a 3, 4 dias de internação. Isso vai diminuir bastante o custo. A fase 2, que é a primeira etapa extra-hospitalar, esse paciente ele teve alta e logo ele já é encaminhado no sistema ambulatorial para começar o exercício propriamente dito. Né? Duração de 3 a 6 meses.
isso é o que eu acabei de falar, depende muito de cada caso. Tem paciente que vai evoluir com 3 meses, tem paciente que vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos e vai continuar nessa fase por conta da necessidade de monitorização. De 3 a 6 meses, na verdade, é uma divisão que o convênio usa para pagar esse tratamento. Então, normalmente, quando chega nos 6 meses, o convênio começa a colocar alguns empecilhos para liberar, então isso acaba sendo mais comercial do que, na verdade, a evolução clínica realmente do paciente. A fase 3 é uma evolução, né, da fase 2, seria a segunda etapa, que vai de 6 meses a 24 meses. Acho que aqui quem trabalha com convênio vai ter mais ou menos essa noção. Aqui nessa fase, o convênio vai querer pagar para a gente algo em torno de 5,60, 8,40 a sessão de fisioterapia. Tá? Então, a fase 4 já é uma fase a longo prazo. Esse paciente ele tem que ser educado que ele nunca vai parar de treinar. Ele não pode parar de treinar. A partir do momento que ele começou lá na fase 1, fase 2, fase 3, e vai chegar um momento que ele vai ter uma boa monitorização, ele vai conseguir fazer esse exercício auto-monitorado, então ele vai ter condição de ir para o Vicente Naranjo, ir para algum ambiente de treino e poder fazer o treino dele sem ninguém próximo, vamos dizer assim, sem ninguém com a monitorização acompanhando o tempo todo. Então, essa fase 4 ela é infinita. Na verdade, vitalíssimo. Quando o paciente estiver bem, ele vai ter que fazer esse exercício físico, né? E a reabilitação não supervisionada é uma modalidade que a gente sabe que as orientações hoje da maioria dos cardiologistas está melhorando, né? Eu estou aqui em São José vai fazer 13 anos. Isso vem melhorando gradativamente, mas a orientação, infelizmente, o paciente que acabou de ter um evento, agora você precisa fazer caminhada. Ele recebe uma cartilhazinha na hora que ele sai do hospital, e naquela cartilha está lá, caminhar no primeiro dia, caminhar um quarteirão. No segundo dia, dar uma volta e meia no quarteirão. No terceiro dia, 2 voltas no quarteirão. Então, essa evolução ela é muito generalizada, né? E não dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Então, algumas discussões a respeito disso, embora é melhor ele fazer pouco do que ele não fazer nada. É essa a discussão, né? Libera o cara. Por que não tem esses programas de reabilitação de uma forma mais estruturada? Porque isso, vou mostrar para vocês que isso já é um custo muito alto, embora seja viável financeiramente quando você coloca o custo de uma vida salva para a reabilitação cardíaca comparado com intervenção coronariana, por exemplo, angioplastia, no caso, para cada vida que você salva com angioplastia, você gasta o dobro para salvar uma de reabilitação cardíaca. Então, o custo-efetividade dele é viável, porém, não acontece de uma forma tão rápida, assim, né? Ou isso não acontece de uma forma mais corriqueira. Aqui mesmo em São José, nós temos um Univap, que tem um serviço que é institucionalizado, né? Então tem um custo absorvido pela universidade. Eu tenho uma clínica que aí é comercial, e você até consegue trabalhar para convênio, mas para alguns. Outros não tem como por conta do custo do valor que eles querem repassar. Né? Então, vamos lá, sendo um pouquinho mais objetivo, né, e discutindo um pouquinho mais sobre cada fase. Esse é o passo inicial em direção a uma vida ativa e produtiva. A fase 1 é o período em que esse paciente está numa situação muito mais pulmonar do que necessariamente o coração. Esse paciente vai chegar numa condição ele fez exame, por exemplo, até trouxe um caso clínico para vocês. O paciente ele vai fazer um exame de rotina, detecta uma alteração coronariana e vai para a cirurgia e não tem nada. Como que eu vou para a cirurgia? Esse paciente, normalmente, ele tem um pré-operatório e um intra-operatório bem tranquilo, né, que ele ainda não tem grandes problemas para ir para realizar a cirurgia. Então, nessa fase 1, quando ele chega para nós, ele chega um paciente bem estável. Ele estabiliza muito rápido, você tem condição de trabalhar com ele. Mas também temos pacientes que são mais graves, né, e aí demanda outros tipos de tratamento
e uma outra gravidade. Né? Normalmente essa fase 1 inicia-se ali quando após o paciente tem um quadro clínico compensado. Né? Normalmente, de forma prática, o que a gente faz? Esse paciente chega do centro cirúrgico, ele chega anestesiado, e aí depende muito do quanto ele foi anestesiado. Né? O que a gente usa como referência? Primeiro, esse paciente vai começar a acordar e ele está liberado, ou ele diminuiu o efeito anestésico, depois ele começa a ter um controle de cabeça, um controle de pescoço. Na hora que ele consegue segurar a cabeça e levantar, desencostar a cabeça do travesseiro, ele já tem um comando, um controle maior. E aí você já tem mais confiança de ver como está o sistema respiratório, como está funcionando o ventilador, que na maioria das vezes ele chega entubado. Já aconteceu de o paciente já chegar entubado no UTI, depende do tempo que ele fica na sala de recuperação. Né? E você começa a atender logo que esse paciente chega ali em torno de 12 horas, 8 a 12 horas, que ele chega do pós-operatório. Nessa fase, a fase 1, ainda tem um objetivo muito mais profilático, né, do que terapêutico, pelo seguinte: o principal objetivo nosso ali, naquele momento, na fase 1, na UTI coronariana ou então na enfermaria, é cuidar basicamente do pulmão. Basicamente, esse paciente é pulmonar. Né? Então, ele acaba que nós estamos ali trabalhando para manter uma boa higiene bronquial, manter uma expansão, e ele ter condição de sair do hospital estável, para aí sim começar a trabalhar a parte cardiovascular. Eles até saem da fase 1 já caminhando, subindo uma escada, fazendo algumas atividades laborais de dia a dia, que é um consumo baixo energético, mas ele ainda não tem condição de fazer uma esteira de 20 minutos, fazer uma caminhada de 30 a 40 minutos. Eu coloquei esse slide meio perdido depois da fase 1, porque assim, não são todos os setores que têm pré-operatório. A não ser que esse paciente estivesse conosco no ambulatório, já passando como paciente no ambulatório, para ele conseguir vir para a fisioterapia, fazer um pré-operatório de normalmente 1 ou 2 semanas, e aí ele interna e é operado. Esse seria o ideal, né? Esse paciente fazer um pré-operatório, onde ele vai ter uma atenção nesse período para influenciar uma possível e mais rápida recuperação pós-operatória, que é essa a intenção. Né? E esse paciente precisa ter orientação de como vai ser essa cirurgia, como que ele vai acordar, onde que ele vai estar. E isso também o pessoal da psicologia faz de uma forma bem conversando com esse paciente, mas nem todos internam ou começam o tratamento antes para depois fazer a cirurgia. O mais comum, o habitual, é o cara internar e já internar à noite ou operar logo de manhã. Né? Então, às vezes, a gente não consegue ter um contato adequado com esse paciente. Bom, o que nós na fisioterapia nós vamos estar fazendo nesse momento que ele está no intraoperatório? Quando esse paciente está lá no centro cirúrgico, o fisioterapeuta nesse momento está lá no UTI preparando o leito que vai receber esse paciente. Normalmente o fisioterapeuta fica responsável por fazer o teste da ventilação mecânica, os equipamentos de aspiração e de ângulo, né, se for necessário para esse paciente. Então, toda a parte que possa envolver o sistema respiratório, normalmente o fisioterapeuta está ali com a enfermagem preparando o leito para que possa ter uma adequada recepção, ou receber esse paciente de uma forma adequada. Né? Normalmente a cirurgia leva em torno de 4 horas. Né? Aqui é uma ponte de safena, e ali a imagem, o filme iria até a hora que ele fazia a inserção da anastomose da safena, e sem segue, né? Ali tem um estabilizador, de onde está passando a descendente anterior, e por que sem segue? A circulação extracorpórea, para nós também, é um problema pensando em pulmão. Esse pulmão vai chegar mais congesto, ele vai chegar mais difícil de desdobro, ele vai chegar com uma complacência muito diminuída, e isso complica bastante no pós-operatório. Então, nesse caso aqui, que era para passar até o final da hora que ele faz a anastomose com a ponte já de safena, daria para ver perfeitamente que é uma safena. Né? E
quando você está na unidade coronariana, esse paciente chega nessa condição. Né? Aqui, só um leito de UTI, que inclusive é daqui mesmo, esse leito de UTI, daqui de Jacareí. O que nós temos ali? Todos que são físicos sabem que nós precisamos dessa monitorização, tanto da ventilação mecânica, né, quanto aqui o monitor multiparâmetro, né, que esse monitorzinho vai nos dar pressão, vai nos dar saturação, vai nos dar o elétrico desse paciente, e ele vai estar monitorado com todos os sinais vitais nesse aparelho na cabeceira do leito. A ventilação mecânica, em alguns serviços, fica por conta do fisioterapeuta, dependendo de cada serviço, né? E essa ventilação mecânica demanda um conhecimento específico, porque você ali pode realmente beneficiar muito o paciente ou complicar muito a situação dele. Então, realmente tem que saber o que está fazendo. O paciente de cardio, normalmente, ele chega nessa condição, né? Como está naquela foto. Ele chega entubado, né? Anestesiado, ainda uma anestesia profunda, um corte externo, né? Quando você faz uma cirurgia por esterotomia, 90% das cirurgias acontecem por esterotomia, né? Quando o externo é cerrado, e ali é colocado alguns fios de aço, né? Vamos falar assim, porque são fios que não são retirados, a não ser que tenha algum tipo de infecção ou alguma alteração que seja necessária para ser retirada, ou que tenha osteomielite, que são algumas coisas que podem acontecer. Normalmente eles chegam com dreno, ali está com dreno no mediastino, mas também normalmente vem com dreno no tórax, e normalmente esse dreno, dependendo do tamanho da cirurgia, é bilateral. Mas para que vem esse monte de dreno? Quando você abre o tórax, normalmente você vai abrir o pleura. Abrir o pleura, faz um pneumotórax, pressão negativa, e isso de alguma forma precisa ser drenado. Então ele já sai posicionado da UTI, com todos os drenos, tanto o intestino quanto os pleurais, e um marca-passo externo. Ele sai com dois clipes, dois fios, dois acessos para o miocárdio, que normalmente, quando tem algum problema, eles vêm conectam um marca-passo externo e ressincronizam esse sistema para que tenha uma bomba efetiva. E aí o físio aqui vai fazer o quê? Nós vamos começar desde esse início, quando o paciente chega, então ali, conectando o ventilador, junto com o médico, acompanhando se está ventilando bilateral, adequando os parâmetros desse ventilador, e aí você vai acompanhando até esse paciente começar a acordar. Normalmente, já avançando um pouquinho na ventilação mecânica, o físico que faz a extubação, né? Então, em comum acordo com o médico, entra-se no protocolo, a gente não chama nem de desmame, mas de interrupção de ventilação, né? Porque você ali, esse paciente, a princípio, não tinha nenhum fator agravante pulmonar, ou nenhum fator de risco, como DPOC, ou alterações como trombose cística, outras patologias pulmonares que pudessem complicar essa situação de extubação. O paciente assumiu para ele a responsabilidade ou a respiração, né, normal, e nós vamos fazendo os testes de interrupção de ventilação, faz-se o joga para parâmetros mínimos, deixa isso uma hora e observa como esse paciente vai responder, após ele ter acordado ou ter saído da situação total de anestesia. Acordou, esse tubo vai ser retirado. Retirou esse tubo, aí começa tudo mais tranquilo, né? Desde que tenha um paciente estável, obviamente. Então, esse paciente começa a interagir mais conosco e aí a gente consegue, acaba tendo uma resposta melhor de terapia. Na unidade coronariana, é muito comum, pelo menos aqui, lá de Rio de onde eu vim, são 25 leitos, aqui são menos, um volume menor de leitos, mas isso é facilmente explicável pela proximidade com São Paulo. Então, lá, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a parte de mais interna, mais UTI, a ventilação mecânica é um conhecimento que você tem que ter para quem quer trabalhar com respiratória ou trabalhar de alguma forma com UTI, seja unidade coronariana, seja UTI geral, seja qual UTI for, qual unidade de terapia intensiva for, vai precisar desse conhecimento. Tanto da ventilação invasiva quanto a ventilação não invasiva. Posso dizer que em torno de, eu não vou dizer 100%, para não ser
é absurdo, né? Mas 99,9% dos serviços que tem ventilação não invasiva é o fisioterapeuta que faz, é o fisioterapeuta que controla, é o fisioterapeuta que indica e é o fisioterapeuta que também tira. Ou seja, agora esse paciente não precisa mais, até para você ter um controle desde o início até a finalização desse processo. Então é um conhecimento extremamente necessário. Né? As manobras de higiene bronca, que se a gente for falar aqui uma por uma, cada uma. Alguém usa tricotagem aí? Não, né? Eu usei bastante, a gente já não usa mais. A limpocompressão é a mais comum de ser usada, né? E mesmo o paciente tendo uma esternotomia, essa esternotomia estando bem fixada, você consegue pela palpação saber se você tem ali uma instabilidade ou não, você vai fazer todos os procedimentos de higiene bronca, exceto, lógico, as que são percussão, né, por conta da alteração do quadro lógico desse paciente. É muito comum esse paciente ter dor no pós-operatório. Eu até tenho uma cirurgia que tem um tempo maior de filme, que é algo em torno de 15 minutos, onde mostra como serra. Normalmente, a hora que coloca um expansor, ele expande um palmo, ele abre o tórax, um palmo de distância, uma face do externo da outra, e isso gera uma dor muito grande na região posterior desse paciente. Se alguém aqui um dia for trabalhar com um paciente que fez uma esternotomia, que está no hospital, ele quer falar que as costas dele estão doendo, acredite nele. Que ali a região anterior foi expandido algo em torno de 20 centímetros. Né? Então, o que o médico precisa ter acesso, precisa ter campo cirúrgico para poder fazer aquela ponte que a gente estava olhando lá. Na verdade, aquela ponte, ela leva em torno de 15 minutos. A cirurgia em si, em torno de 15 minutos. O problema é esse preparo de tirar a safena, preparar a safena, abrir o tórax, fazer todo esse procedimento. Alguém já assistiu alguma cirurgia dessa? Não, né? Normalmente o chefe só entra para fazer essa parte da ponte. O responsável pelo serviço de cardiologia. E o restante é feito, justamente, claro que sob a supervisão dele, mas por isso que tem os outros R1, R2, R3, R4 no serviço. Quando você entra para fazer essas manobras de higiene, fiquem tranquilos, aquele peito não vai abrir. Está bem fixado, normalmente em torno de 5 fixações, dependendo do tamanho do paciente, onde é feito um X, como se fosse um X, onde ele passa dentro do externo, no outro, e faz um X dentro e aproxima, puxa e realmente fixa esses fios, né? E rebate aquela pontinha que fica do fio. Então isso fica bem fixo e tem que ficar, porque se tiver movimento ali, isso não vai cicatrizar. Né? Se não cicatrizar, vai gerar uma instabilidade e na maioria das vezes uma osteomielite, que é uma coisa que complica bastante no pós-operatório, principalmente diabético. Diabético é muito complicado o pós-operatório habitualmente de diabético. Primeiro porque eu não acho uma veia boa, eu não acho uma safena boa. Ele tem que abrir a perna, praticamente a extensão toda da perna, e às vezes a ponta lateral, para conseguir tirar uma safena boa para fazer a ponte. Isso já gera uma alteração no pós-operatório. E normalmente eles não vão fazer a torácica interna, né, que é a parte de mamária, por conta da cicatrização. Porque a hora que ele tira aquela mamária do tórax, ele diminui a irrigação naquela região, que precisa daquele suprimento sanguíneo para ter uma cicatrização adequada. Então, se o paciente diabético for submetido a uma cirurgia de esternotomia, presta atenção nele, toma cuidado, porque ele é uma possível complicação. As manobras de resposta pulmonar, normalmente a gente faz essa sequência, né? A gente faz uma higiene, que é limpar essa árvore brônquica, e faz a expansão logo em seguida, que é muito comum esse paciente ter resquícios de atelectasia, e enquanto ele está na ventilação mecânica, tranquilo. É só você ir lá, aumentar um pouquinho o volume corrente, ou você aumenta um pouco a pressão de suporte, ou você ambusa manualmente algumas vezes, alguns ciclos a mais, e isso é suficiente. Deixa ali uns 2, 3 minutinhos num pico um pouquinho mais elevado, prestando atenção para ver se a pressão não vai cair. Normalmente ele está com uma monitorização direta da pressão, está na artéria, então isso é mais fácil. Então, daí vai depender de cada fisioterapeuta do recurso que ele vai usar, tá, para fazer essa expansão. Mas,
você pode usar todos os recursos que a gente conhece de expansão. O que a gente usa muito é o RPPI, que alguns ainda se filma lá ainda de 2000, 2001 e antes, vai lembrar bastante do Bird Mark 7. Então é um ventiladorzinho que ajuda bastante nesse RPPI. E nessa questão de expansão tem uma função fantástica. Funciona muito bem para isso. E a questão de quando esse paciente já está mais consciente, você ainda consegue fazer esse RPPI, mas também você consegue fazer todos os padrões ventilatórios. Né? Tanto os padrões de inspiração máxima sustentada, que é muito comum a gente usar, as expansões manuais, né? Que é até a postura que está as mãos ali é para fazer uma compressão. Né? Então, são técnicas que aí cada fisioterapeuta usa, claro, não tendo contraindicação, que você não consegue fazer todas muito bem. Você consegue fazer uma ou duas, que é aquela que você mais usa. Né? Então, sendo efetivo, está ótimo. Né? E a mobilização precoce, que a gente não pode esquecer. Os exercícios metabólicos. Né? De exercícios simples, de dorsiflexão, de tornozelo, flexão e extensão, de joelhos, que tem que tomar bastante cuidado, e principalmente quadril. Muito comum os pacientes virem com acesso na femoral e tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Porque aquele acesso está na artéria, ele não está na veia. Então qualquer movimento ali um pouco mais brusco, isso pode sangrar, e a artéria quando sangra de verdade. Ele não fica ali só colocar uma pressãozinha de 2, 3 minutinhos para poder resolver. Então tem que tomar um pouco de cuidado, muito cuidado com os acessos, né, de uma forma geral, quando você for mobilizar o paciente. Então faz o básico, se você não conhece e não sabe, então é aquela avaliação que o cara vai fazer, mas não tira o lençol do paciente. Né? Ele só olha o paciente com o lençol mesmo, não expõe uma perna, não expõe parte do tórax. Claro que você tem que tomar os devidos cuidados, mas você tem que ver o que está acontecendo. Esse paciente, quando ele chega, ele está com inúmeros acessos, né? Sem contar os drenos. Então, essa parte de mobilização precoce, o maior cuidado é com a mobilização e com os acessos. Né? Porque é muito comum você arrancar. Se você arrancar uma veinha ali ou outra, é menos grave. Mas a situação de você mexer em artéria já é um pouco mais complicada. Quando esse cara vai para a enfermaria, ele já deu o segundo passo para que ele possa ir para casa. Né? Na enfermaria a situação é outra. Esse cara já está sem acesso, só com acesso venoso simples, como todas as pessoas que ficam de acesso para entrar na medicação. Né? Então ele já está sem dreno, ele já não está mais entubado, ele continua com os curativos, né, que tem que ter, né, para essa cicatrização poder ser feita de uma forma adequada, mas ele já está com mais atividade, ele já está mais preparado para aumentar um pouquinho o gasto calórico dele. Então, ali na unidade coronariana, a gente faz os exercícios ali para 2, no máximo 3 metros, que é o equivalente metabólico. Então, você tirar ele do repouso, mas para dar um exercício muito leve. Então, no primeiro dia lá, a manutenção dos exercícios respiratórios, que era aquele que a gente fazia lá na UTI, né? Então, todo o que já vinha fazendo de mobilização, continua fazendo. O que você vai acrescentar? Exercícios ativos de membro superior. Tem os detalhes que esse paciente normalmente tem muita dor, né? Para mobilizar toda a parte de tronco. Tem aquelas que hora que você vai lá na enfermeira, que hora que você vai dar o remédio dele? O que ele está tomando? Ele está tomando tramal. Que hora que você vai entrar o tramal? Daqui 20 minutos. Vai atender o outro. Daqui 25, 30 minutos, a hora que ela for colocar o tramal, você começa a atender. Então, esses detalhes você consegue saber até ali na prescrição. E aí a importância da farmacologia para quem trabalha no hospital e para quem trabalha de uma forma geral com patologia. Né? Esse exercício do superior inicia a deambulação, quando ele está na enfermaria. A primeira coisa que você vai fazer é conseguir colocar esse paciente sentado sem que ele tenha hipotensão. Esse paciente chegou, normalmente ele vem na maca, vem deitado, ou às vezes vem em cadeira de roda, mas ele passa por ele e, principalmente, aqueles que são mais idosos e têm mais fatores de risco associados, para você sentar esse paciente e colocar ele em pé, você tem que ir com bastante cuidado. Na hora que você colocar ele sentado
ele vai ter uma resposta de hipotensão, então sempre observando pressão, observando sinais e sintomas, né? Então palidez, observando a taquicardia, observando queda de PA. Então, olha que toda cirurgia que o paciente fica muito tempo, fica ali 24, 48 horas na UTI, até 72 horas, às vezes o paciente fica, olha que toda vez que eu vou tentar levantar, ele vai ter essa alteração. E não passa o cara de deitado para em pé. Ele vai ficar de deitado para sentado, de sentado, aí ele fica em pé recostado. Então ele vai ficar em pé encostado aqui no leito dele, até ele adequar a pressão e aí poder andar. Porque o paciente, quando ele cai por hipotensão, ele não te avisa. A hora que você virou as costas para puxar o suporte do soro, caiu. E aí a situação é bem mais complicada, né? Então, são detalhes que é assim, é igual que quando você coloca o filho sentadinho e fala, fica aqui, um minutinho só, a hora que você vira, caiu. Então, é muito comum isso acontecer, e claro que vai acontecer numa frequência menor a partir do momento que tiver os cuidados adequados, né? Aqui uma deambulaçãozinha só de 2, 3 minutos, e ali pensando em 35 metros, vai falar, mas eu não tenho corredor no hospital. Anda no quarto, vai e volta, anda em volta da cama, vai com o paciente, ele vai até o banheiro, volta. Então, são esforços que ele precisa movimentar para começar a ter uma adequação do ponto de vista circulatório, neural, muscular, né? Segundo dia, exercício ativo de membros superiores, diagonais e circundução, principalmente de escápula, por conta da postura, ele tende a ficar um pouco mais extraído, você trabalhar um pouco essa abertura de tórax, você trabalhar essa musculatura e começar a trabalhar com travante. Né? A faixa elástica, a gente fala que travante é uma marca, a faixa elástica que ajuda bastante nesse pós-operatório, e uma bola, qualquer bastão que você tiver, de uma forma que possa incentivar esse paciente a fazer algum tipo de exercício. Aí os alongamentos, né, membro superior e membro inferior, e aqui aumenta um pouquinho já o tempo de deambulação, de 6 a 8 minutos, já passando ali com 70 metros. Não que você vai ficar medindo isso. Claro que você tem que, o tempo todo, estar observando esse paciente, como que ele está evoluindo, e lembre-se sempre que você vai, mas você tem que voltar. Então você não vai voltar para o paciente e falar, agora eu não aguento mais. Bom, você tem que fazer o caminho de volta para o quarto dele. Então, essa distância, essa vinculação com esse paciente, você tem que tomar alguns cuidados, que você só vai lembrar e falar assim, e agora? Como que eu volto? Uma cadeira próxima não faz mal a ninguém, também, tá? Para o paciente poder sentar caso sinta algum desconforto, isso é importante. Exercício de membro superior associado à caminhada, aqui nós no quarto de 5 dias, o paciente está prestes a receber alta, pensando em 7 dias, né, de internação. Associado, exercício de membro superior associado à caminhada, descer um início de escada. E aí, pessoas com uma escada desse tamanho. Normalmente a gente procura ali 8 degraus, 10 degraus, uma coisa não muito estressante. E por que descer? O esforço é menor. Né? Então, essa regulação de 8 a 10 minutos, aqui nós já estamos falando em 100, 150 metros, um pouquinho mais longo, né? E aí, no quinto dia, você está preparando esse cara para ir embora. Né? Você já está conversando com ele. Então, as orientações para a alta, então, normalmente é nesse momento que a gente entrega aquela cartilha, para que ele leve para casa, porque ele tem algumas orientações, né? Que você vai apresentar para o profissional que vai cuidar dele lá no ambulatório. Então, é o primeiro contato. Então, você faz essa... É como se você passasse o plantão, né? É como se você tivesse... Você realmente está passando o paciente para um estágio mais avançado, ambulatorial, onde outra pessoa que vai tomar conta dele. E aqui a gente está subindo uma escada, que era uma preocupação muito grande dos pacientes que moravam em Sobrado, e ele falou, vou ter que mudar o quarto para baixo. Não, aqui ele já está... E a família, nesse momento, você tem que orientar muitas coisas para a família também. E não, ele já sobe, ele consegue subir uma escada, não precisa descer o quarto, ele consegue, sim, fazer as atividades laborais dentro de casa tranquilo. Ele consegue tomar banho, ele consegue fazer as atividades dele ali dentro de casa sem grandes problemas. Tá? O problema são os esforços externos, mas que também não é lá tão grande a partir do momento que ele tem algumas orientações, como andar, fazer a caminhada em um ambiente mais plano,
não ir para ambientes muito longe de casa, né? Então começar a fazer ali no quarteirão mesmo, então, e sempre acompanhado no início, né? Ou seja, da filha ou da esposa, de preferência acompanhado, para não sentir um desconforto, ter quem possa ajudar. Esse cara teve alta. Então, nessa fase, quais os objetivos, né, para nós ali? Reduzir os efeitos deletérios de repouso prolongado no leito. Eu poderia ficar aqui falando com vocês meia hora desses efeitos deletérios. Sistema neural, sistema muscular, ósseo, circulatório, coração. Então, o que eu faço com o cara? Põe ele para andar. Pois ele para andar, você já resolveu 80% do problema. O restante é tudo detalhe. Avaliar a resposta clínica no momento do esforço, né, que são os sinais vitais, as respostas de sudorese, o cansaço desse paciente, diminuir o tempo de internação hospitalar. Esse é um dos objetivos que a fisioterapia está lá dentro do hospital. Se a gente não reduzir esse tempo, não conseguisse acelerar esse processo, não, mas eu estou lá porque o dono do hospital gosta de mim, gosta. Até você está dando lucro. Você parou de dar lucro e já gosta menos. Né? Então, eu tenho que colocar isso, e isso tem que ser uma preocupação nossa também, pensando no paciente. O paciente está no ambiente hospitalar, ele está sujeito a mais infecções, ele está exposto a um risco muito maior do que ele para casa. Educação do paciente e da família, né? Como eu falei para vocês, nos 2 últimos dias você trabalha bastante essa questão, e criar a oportunidade do paciente entrar em contato com o responsável pelo exercício. Né? Aí esse cara teve alta, vai para o ambulatório. Por que a cardio é tão cara? Precisa de equipamento. Mas precisa de equipamento caro? Não é assim, mas você monta uma esteira que você compra para cardio, você monta um setor inteiro de ortopedia. Né? Uma esteira, pelo menos a que o Rodrigo comprou na época, se fosse comprar, hoje elas são 4, se fosse comprar as 4 hoje, estaria gastando aí uns 48 mil. Na faixa de 10 a 12 mil cada esteira. Não tem mais. Tem umas RPs lá que são mais caras. Então ele é caro para implantar. Esse é o problema. Né? Dá para você fazer andando ou num parque? Dá. Só que você não consegue ter volume de atendimento. Como você vai andar junto com um que anda a 2 km por hora e o outro que anda a 6? Você não tem como acompanhar os dois. Você precisaria de muito mais profissionais. Né? Então, a esteira te dá essa vantagem de você estar ali com 4, 5 pacientes e todos, cada um na sua velocidade, porém você consegue observar todos e você consegue controlar todos, né? Dentro da necessidade de cada um. As esteiras não são esteiras específicas, tá? Esteiras específicas, precisa ser só uma esteira elétrica, né? Não mecânica, e não precisa ter inclinação, não precisa ter nada disso. Uma esteira simples, da faixa, que o Rodrigo na época ele tinha dinheiro, né, em caixa, liberava ele para comprar o que ele quisesse, ele comprou uma esteira muito boa, tanto que está lá até hoje. Né, faz 12 anos que a esteira está lá rodando. Mas alguma esteira mais barata vai resolver também o problema, só que vai chegar um momento que você não consegue evoluir mais o treino do paciente, porque aí a gente está precisando de um equipamento melhor. Né? Mas o mais importante aqui é você saber o que fazer com esse cara na esteira. O que eu posso fazer? Eu posso colocar ele na esteira a 5 km por hora? Depende. Se ele suportar, se ele tiver como fazer, pode. Aqui foi de propósito, as 2 fotos aqui de baixo são lá do Univap, né, e as 2 fotos de cima são lá da Coresport, aqui, da linha que eu atendo cardio. Essa daqui aqui do Aquarius. Eu preciso de monitorização, esse paciente necessita de um trabalho um pouco melhor, na fase 2, principalmente. Então, o que nós temos? Nós usamos muito aqui o ECG, né? o monitor cardíaco. O polar me traz bastante informação, porém o polar ele só me dá a frequência. Né? Mas a frequência, se eu pegar no pulso eu tenho mais informação do que o polar me dá. Porque no pulso eu tenho, além da frequência, eu tenho amplitude de pulso e eu consigo avaliar o ritmo, que é uma coisa que o polar ele não me dá.
a não ser que você ligue o som. Se você ligar o som do polar, você consegue identificar se ele está tendo arritmia ou não, pelo o intervalo de cada bip que ele te informa. Né? E um oxímetro, que ali é mais voltado para o DPOC, para o paciente que é realmente pneumopata também, que é a mesma estrutura para você fazer a reabilitação pulmonar e a reabilitação cardíaca. A reabilitação pulmonar é a diferença entre o episódio de oxigênio, né? Quando a saturação for menor ou igual a 88. Acima disso não precisa. Então você usa o mesmo espaço, dá para fazer no mesmo espaço. É o que a gente tem feito para tentar minimizar o custo. Uma coisa muito importante, que é um fator primordial em qualquer serviço que mexa com o paciente de moderado risco, não vou nem dizer de baixo, o de alto risco normalmente ele não vem para nós, ele não vem para a reabilitação. Porque ou ele é proibitivo, né, ou ele realmente tem que fazer um serviço que tenha mais recursos, né, de reanimação. Aqui nós temos um carrinho de parada. Esse aqui normalmente eu tenho no hospital. Nós que não somos não médicos, né, nós não temos como usar aqueles desfibriladores de paz, né, que são os comuns que se encontram nesses carrinhos de parada, mas nós podemos e temos, né, para usar o DER, que é o desfibrilador elétrico automático. Né? Só que não adianta nada você ter um DER e não saber usar. Né? Então é importante você ter equipamento, mas é importante também você ter o custo do BLS com o certificado, até lembrei, né? É uma carteirinha que você recebe, que é da American Heart Association, então você fez o treinamento, essa carteirinha é válida por 2 anos, a minha está vencendo agora dia 18/10, né? Então a cada 2 anos você tem que renovar esse curso, né? Que é para você ser habilitado em poder realizar esse BLS com os critérios necessários e poder usar o DER. Já tem alguns projetos que estão tramitando e muitos já estão, mesmo não tendo ainda a obrigatoriedade da lei, já estão colocando igual em shoppings, ter o DER, em estádios de futebol, ter o DER, onde tem aglomerações de muitas pessoas, você tem um sistema de desfibrilador que possa ser usado não pelo leigo, mas para quem tem treinamento no BLS. Né? Aviões, a gente sabe que 70% dos óbitos de uma forma súbita acontece a partir de fibrilação ventricular. Né? Então, se você conseguir minimizar isso, o DER faz isso e faz muito bem. Né? E um sistema de remoção, uma ambulânciazinha ali. Nós lá na Univac temos o sistema de remoção da Unimed. Na clínica eu tenho da Emercor, que na verdade é o mesmo serviço, né? São os mesmos profissionais. Mas você tem uma agilidade um pouco maior no atendimento. Precisei deles 2 vezes, eles chegaram no tempo que me foi dito que chegariam. Então você acaba tendo um tempo mais, eles conseguem chegar mais rápido, né, no local onde você está precisando. Isso é importante. Né? Isso é importante porque, principalmente se você estiver numa condição de parada, você tem como dar o socorro adequado. Aí você fala assim, mas isso acontece com frequência? Parada não. Por que parada não? Porque parada esse paciente ele tem que estar num estágio muito já de moderado para grave mesmo. Então esse paciente, automaticamente, você já fica com o pé atrás com ele. Você não vai liberar ele para fazer tudo. Você vai aos poucos. O que já aconteceu comigo são alterações de ritmo. Arritmias eu já tive umas 4 ou 5 no serviço, mas sem maiores assim, consequências. Né? Mas assusta. Às vezes quem nunca viu a educação física, tinha o educador físico do meu lado, mas ele está com 180 sentado. Eu falei, isso mesmo. Não, calma aí. Mas como assim? Calma aí. Eu falei, calma aí. Está chegando, você está nós monitoramos ele, vamos observar o que vai acontecer. Um ataque súbito, né? Que ele reverteu espontaneamente 2 vezes, a hora que o médico chegou e tinha saído. É sempre assim, né? Igual quando você leva o carro no mecânico, chega lá, o carro não é problema. Mas é uma situação que pode complicar e pode vir a ter complicações mais sérias. Então vale a pena estar preparado. E não só preparado, essa equipe tem que ser treinada. Você tem que fazer algumas simulações de quem vai fazer o quê. Não adianta ficar com um monte de gente, cada um correndo para um lado e ninguém sabendo o que tem que fazer.
Né? Não sei se alguém já viu uma parada cardíaca ou uma parada em hospital, na UTI. É uma bagunça de gente, mas cada um sabe exatamente o que ele tem que fazer. É uma bagunça organizada. Então, dependendo de quem está no plantão, o cara só fica lá, faz isso, e ele vai lá e está controlando. Tem um que está orquestrando ali o que tem que fazer, mas todo mundo sabe para onde o que tem que fazer naquele momento. Né? Então, acaba tendo um resultado muito melhor. Quando esse cara, você tem a estrutura, você tem o espaço, ele foi indicado para reabilitação cardíaca, nesse momento, na fase ambulatorial, aí sim eu vou começar a trabalhar a parte de coração dele. Então eu preciso ter uma boa noção e um bom conhecimento de fisiologia do exercício. Tá? Aqui principalmente entra esse trabalho em conjunto, que é a fisioterapia e a educação física, que ali esse paciente ele precisa de um pouco a mais de esforço, de condicionamento físico mesmo. O que eu faço na clínica? O paciente que é fase 2 fica comigo, fica conosco da fisioterapia, até ele completar esses 3 meses a 6 meses, ou seja, até ele sair de uma fase de risco. Então eu dou um pré-condicionamento a ele, melhoro a condição física dele, e depois a gente já passa, que isso acontece no mesmo ambiente, no mesmo horário, o profissional de fisioterapia atendendo aqui 2 mais graves, e o profissional de educação física atendendo os outros que já passaram por essa fase. Então esse cara já está liberado para trabalhar com uma monitorização, porque não tem como você querer que eu virar agora o Jefferson e falar, Jefferson, dá uma olhada lá que está tendo arritmia e vê o eletro dele para mim. A não ser que ele tenha feito um curso específico de eletro, eu falo, como que eu vou olhar? Como que eu vou olhar esse negócio aí? O que é esse monte de risco aqui? Então essa especificidade, para quem se interessa em trabalhar com reabilitação, vai ter que saber. Tem que saber de patologia, tem que saber de eletro, tem que saber dos recursos que a gente usa, né? Tem que saber de fisiologia do exercício. E tem a diferença é que nós não vamos colocar esse cara para treinar, embora alguns tenham condição. Colocar para treinar para provas competitivas, fazer 10K, fazer meia maratona, que alguns querem e alguns podem realmente. Né? Que quem não teve lesão até pode, quem não teve um infarto propriamente dito. Então essa imagem essa imagem que eu coloquei, só que a característica, ela resume bem o que é a fisiologia do exercício. Eu preciso entender como vai funcionar o músculo, como vai funcionar o coração e como vai funcionar o pulmão nesse sistema. A partir do momento que eu gero um estresse, eu espero que isso gere uma adaptação. E é isso que eu vou estar estimulando nesse período, ou nesse paciente, na fase ambulatorial. Quem pode participar? Acredita que tudo aquilo ali são indicações para a reabilitação? E aqui em São José, ou na região do Vale do Paraíba, tem 2 ou 3 serviços de reabilitação. Aqui em Jicareí tem o nosso em São José, pelo menos que eu conheço assim, de uma forma mais formalizada como reabilitação. E, se eu não me engano, o museu que ele falava, Guaratinguetá, que é do Paulinho, eu encontrei com ele no congresso. Ele tem um serviço lá que já é contínuo. Então, quais são os indivíduos? Aparentemente sadios, né? Eu, Rodrigo, né? Que encaixamos ali na. Deixa eu ver. Isso aqui é bonito, se dá alteração de colesterol, né? Portador de fatores de risco de doença coronariana, né? Não, vamos entrar só nos detalhes, só na circunferência abdominal acima de. Não todo esse tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, sedentarismo. Né? Quando você vai falar de sedentarismo, nós estamos falando de 70% da população. Né? Então, claro que esse cara, normalmente, ele está indicado, porém ele não vai para um serviço de reabilitação. Esse cara vai para uma academia, ele vai para um serviço de exercício físico, monitorado, controlado pelo educador físico, mas ele não precisa de ir para um serviço de reabilitação. Indivíduos com teste ergométrico anormal e ou cinecronografia anormal. Bom, aí já começa a entrar um pouco mais para essa área. Aí eu tenho um CAT anormal ou eu tenho um teste ergométrico anormal. Aí já começa a ter algumas complicações, é sinal que esse cara tem
uma aterosclerose, ele tem doença arterial coronariana, e aí ele precisa de um cuidado um pouquinho diferente. Portadores de TAC, né, da doença arterial coronariana, a histeria miocárdica, a angina instável, porque a instável é uma contraindicação. Né? A instável é aquele que o indivíduo tem dor a qualquer momento, ele não tem nada que precipite aquele desconforto, então ele acaba, você não consegue colocar ele para treinar, e é contraindicado, né, até colocar ele para treinar, porque você não sabe, você não tem controle dessa patologia naquele momento. Pós-AN, pós-vascularização miocárdia, pós-diaplastia coronária, valvulopatias, portadores de cardiopatia congênita, né? Às vezes você pega um adulto que tem uma CIA que não está totalmente fechada, que ele pode fazer o treinamento normal, né? Cardiopatia hipertensiva, cardiopatia dilatada, pós-transplante cardíaco. Eu procurei, mas eu não consegui achar o filme que eu estava atendendo um transplantado até há pouco tempo. E aqui as meninas sabem que a irmã desse mesmo que foi transplantada agora, semana passada. E provavelmente ela venha para o serviço também para fazer a reabilitação. E é muito interessante, é legal de atender. E é aquele cara que você fala assim, eu estudei a vida inteira para atender esse cara. Eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Né? E a cardiopatia dilatada, que é a cardiomiopatia dilatada, que é o nosso ICC, né? Esse paciente, ele está nessa fila, ele pode até estar nessa fila de transplante, ou está ali próximo de entrar na fila da necessidade de transplante, mas ele é um paciente que ele responde bem à reabilitação, porém chega um momento que ele dá uma estabilizada. Então hoje está se estudando muito novas formas de trabalhar dentro da fisiologia do exercício, que é o intervalado, né? Mas o intervalado de alto percentual, não é um intervalado de 70%, é um intervalado de 90% a 95% da capacidade máxima dele de treino. Então isso, claro, que traz um risco, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado para fazer. Eles estão trabalhando, o Cláudio Gil, que é do Rio, trabalha muito nessa linha, né? de trabalhar com intervalado, e tem dado bons resultados. E no Dante o pessoal já está colocando ICC descompensado na esteira. Os caras são corajosos. Então já está se fazendo muita coisa nesse sentido, mas basicamente o que é o nosso maior índice, né, assim, a maior presença dentro do setor de reabilitação? Os pacientes que são infartados, né, ou que tiveram infarto, os revascularizados e a angioplastia. A angioplastia é o disparado aí, o que mais chega para nós, até pelo procedimento ser mais simples, a recuperação é mais rápida também. A avaliação, eu só coloquei isso para não entrar em detalhe, não é esse o objetivo. Então, a anamnese como a gente faria para qualquer outros setores. Tá? A anamnese básica, a história do moleque atual sempre bem feita, né? Sempre bem feita, detalhada. Investiga esse cara, pergunta o que ele fez, o que ele tem, de onde ele vem, o que ele faz, para você poder ter uma ideia e datas. Né? Se ele fez um CAT, ou se ele colocou um stent há 3 anos atrás, é uma coisa, se ele colocou uma semana, é outra. Então você tem que ter esse controle. Exames complementares, não tem como, tem que saber. Eco, teste ergométrico, cintilografia, raio-x de tórax, né, os exames corriqueiros de tórax e coração, eletrocardiograma, esses você tem que ter ali uma noção para poder até ter ideia se você está trabalhando com trilho arterial, se é um bi, ou se ele tem uma lesão em uma artéria só, ou se é uma artéria de grande repercussão. Então você consegue ali ter uma ideia do que te espera. Né? Quando você pega o exame e não vê o paciente, eu já aconteceu isso comigo. Você pega o exame, lê o exame, você olha tudo e fala, nossa, o cara chegou, era você. Então, na verdade, o cardiopata, a grande dificuldade até do cardiopata vir para o serviço é que ele não sente nada. Ele não tem desconforto. Ele não tem mais dor. Ele não tem mais nada que o incomode. Né? Porque quando você está com dor no joelho, você dá um jeito de tratar o joelho, não, né? Quando você está com dor no joelho, você dá um jeito, você se vira. A dor faz você ir procurar algum tipo de terapia para minimizar aquilo. E o coração? Só tem dor quando está isquemia. Só tem dor durante o infarto, ou quando você tem a dor precordial. Fora isso, você não tem. Você não tem nenhuma dor que te obrigue a buscar tratamento. Então isso também é uma coisa que para a reabilitação cardíaca
é um fator, não vamos colocar como negativo, mas que dificulta a busca espontânea, né? E a maioria dos pacientes, quando ele chega, o médico já encaminhou ele umas 3 vezes para a reabilitação, até ele criar coragem para ir. Exame físico, o básico, né? A ausculta, inspeção, pressão arterial, frequência cardíaca, palpação. Essa palpação, principalmente quando é estenotomia, você vê se ele tem estabilidade de tórax, você vê se você pode trabalhar de uma forma total, né, com os exercícios. Lembrar que o externo vai levar em torno de 2 meses, vamos pensar assim, em torno de 60 dias, para ter uma cicatrização completa. Então, não sobrecarregar esse tórax, tá? Porque às vezes você pega alguns e fala: o que você está fazendo? Estou fazendo um exercício, fazer supino. Não vai fazer. Então tem que tomar um cuidado. Eu até brinco com os meninos, falo só: se você tiver medo de atender o cara, eu fico muito tranquilo. Porque se quem tem medo, vai com calma. Não vai querer colocar muito peso, não vai querer colocar muita carga, não vai fazer repetições 15, 20, vai fazer um treininho mais leve. Então isso é benéfico para o paciente. Então esse período de cicatrização tem que ser respeitado, né? A ponte de safena também, não adianta você querer levar a níveis pressóricos mais altos, principalmente a diastólica, porque a gente sabe que a coronária é irrigada durante a diástole, então você não vai trabalhar em pressões muito elevadas, já avisando isso, né? E a avaliação postural como que a gente pode colocar assim, uma forma de puxar um pouquinho para a fisioterapia, né? Mais especificamente. Porque como você vai trabalhar com exercício e alongamento, você tem como intervir nessa postura antálgica que normalmente o paciente assume após uma intervenção cirúrgica. É claro que tinha que ter alguma coisa para trazer para a gente classificar esse paciente, né? Existe uma classe que é dividida em classe A, B, C e D. A classe A é um indivíduo normalmente que está lá na academia, normalmente ele não vem para o serviço de reabilitação, porque ali você engloba sem risco para exercício de média intensidade, teste ergométrico negativo normal, que apresentem, né, alguns fatores de risco, mas normalmente esse paciente está na academia. Ele não precisa desse paciente, esse aluno, no caso, né? Ele não vai ter ali grandes problemas. Quando você vem para a classe B, ele já tem um pouquinho mais de itens que você tem que observar, né? Entre eles, ali, o indivíduo ele ainda é de baixo risco para exercício de média intensidade, pacientes com cardiopatia de evolução estável, então nós já estamos falando de um cara que é cardiopata, então ele tem lesão, né? E as características, tipo funcional da New York, classe 1 ou 2, normalmente ele vem com classe 2, capacidade aeróbica maior que 21 ml por minuto. Infelizmente aqui ainda é incomum nós recebermos um teste cardiopulmonar, na maioria das vezes é o teste ergométrico, mas já tem a ergospirometria, né? Se eu não me engano, 2 ou 3 serviços que já estão fazendo a ergospirometria e nos traz muito mais informação, com certeza. Ausência de insuficiência cardíaca, isquemia ou angina de repouso, teste ergométrico com comportamento normal de PA segmento ST, então esse cara não tem uma obstrução coronária importante, fração de ejeção maior de 50%, que aí ele tem uma coração normal, né? Uma fração, uma bomba funcionando normalmente, porém esse cara pode ter lesões uni ou biarteriais e as condições acima descritas, né? Mas ele pode ter lesão, mas ele tem que estar com um teste normal, com uma estabilidade clínica, para ele ser claro. Por quê? Aí você fala assim: para que esse negócio então de classe A, B, C e D? Você colocaria 2 classes C junto, na mesma sessão, 3 classes C, ou você colocaria 4 pacientes graves para tratar junto? Todos classe C? Pensa. Pensa. Não, vamos imaginar que é só você. Só você que está ali no setor com 3 classes C. Tem que tomar um pouco de cuidado. Então, essa classificação nos ajuda bastante nisso, para você poder trabalhar de uma forma mais segura, né? O classe B e C são os nossos pacientes mais comuns, né? O C já é um paciente um pouquinho mais grave, né? Indivíduo de moderado a alto risco para exercício de média intensidade. Aí nós estamos falando de cardiopata com evolução estável, com teste ergométrico anormal e funcional já no funcional 3, né? E ali, característica: capacidade aeróbica menor que 21, ausência de insuficiência cardíaca, extrasístoles,
Aqui, teste ergométrico com carga persistente de PA ao esforço. Olha que coisa interessante, o exercício. Você vai trabalhar com exercício, você coloca o cara na esteira, a pressão dele cai. Já teve paciente assim, velho? Esse é o dia a dia, né? O classe B e C é o dia a dia da reabilitação. Uma fração de ejeção entre 30% e 50%, né? Um dos casos que eu trouxe ali, que por isso que eu perguntei da Leste, a paciente que ela estava acompanhando, ele foi, na cintilografia dele deu uma fração de 20, a segunda deu uma fração de 26, e a cintilografia ela meio que subestima um pouco, né? Mas pelo eco ele está ali com 30%, 40% de fração de ejeção. Mas é um paciente que sente bastante quando ele vai para a esteira. Cinecoreografia com lesões periarteriais, né? Antecedentes de parada cardiorrespiratória, né? 2 ou mais infartos, ausência de outras complicações de risco de vida ou sequela grave. No caso ali, só se fosse alguma coisa que impossibilitasse ele de fazer o exercício, né? O classe D, esse cara não treina. Esse cara não pode, esse cara não faz nada a não ser as atividades de dia a dia em casa, né? Então esse é um indivíduo de risco totalmente proibitivo ao exercício, e aí são pacientes com uma evolução instável, com restrição à atividade física, características de insuficiência cardíaca, essas ventriculares repetitivas, né? Até essas cestas ventriculares já tem alguns que a gente tem colocado na esteira para poder avaliar de uma forma mais cautelosa e ver como que ele vai responder. Na hora que você vê um paciente fazendo 4 exercícios seguidas, você fala, Jesus, reza, e diminui meio quilômetro da esteira. Tá? Porque você vai trabalhar ali no limite onde, se você forçar um pouquinho mais, aquele sistema vai responder de uma forma inadequada, né, o que você está procurando. Lesão de tronco de coronária, aqui você tem que tomar muito cuidado, e lógico que sempre conversando com um médico que está assistindo esse paciente, né? O ideal seria se ele estivesse conosco dentro do serviço de reabilitação, mas nem sempre isso é possível, né? Aí entra a prescrição. Como a gente faz a prescrição desse cara, normalmente? Eu coloquei ali só a forma de carbono, que é a que mais usa, que é a forma de reserva cardíaca, né? 80%, 90% das pessoas, 95% das pessoas que fazem prescrição, faz por essa forma, que é a única que leva em consideração a frequência cardíaca de repouso desse paciente, então ele leva alguma informação que não seja só estimada, né? Como que a gente usa lá? O ideal é que seu paciente venha com o teste ergométrico. Isso não tem o que discutir, né? O teste ergométrico, você tem um limite real de exercício. Quando eu faço 220 anos de idade, que é a fórmula de carbono, que aí tem alguns artigos dizendo que não é, outros dizem que é, outros dizem que isso aí não existe, que é melhor que 227 vezes 0,7 da idade, enfim. Mas 220 menos a idade é o que vem em todo o software de teste ergométrico, é o que vem na maioria das literaturas, então é o que se usa habitualmente. Porém, o ideal é o teste ergométrico, você tem um teste real nesse paciente, onde você vai usar a frequência cardíaca máxima atingida no teste, vai tirar a frequência de repouso, você tem a frequência cardíaca de reserva dele. E aí você vai usar um percentual em cima disso. Normalmente em torno de 60% a 75%, tem literatura que traz de 60% a 85%, 70% a 85%. Normalmente a gente segue as diretrizes que diz ali de 58% a 74% a 78%, quando você está falando com frequência cardíaca, né? E um percentual um pouco menor quando você tem um teste cardiopulmonar, fala nível 2. Então são fórmulas de prescrição, mas nada melhor do que você tem ali uma meta para chegar de frequência, porém isso não é o principal. Você tem que olhar os sinais e sintomas desse paciente, você tem que olhar o BORG, você tem que olhar a pressão, você tem que olhar a frequência, então esse é um dos fatores que você vai observar, né? Não é só a frequência. O cara está lá se matando, você tem que chegar no 120. Não é assim que funciona, né? Você tem que levar em consideração todas as informações que você consegue observar dele. Para ICC, gosto muito do BORG. Gosto muito. A frequência cardíaca para ICC é um item difícil de você conseguir fazer essa conta, conseguir colocar
na esteira para ele chegar na frequência que você pré-determinou, vamos dizer assim, né? O Borg, ele sabendo, ele entendendo essa tabela, ele consegue te dar uma informação muito precisa, né? E já li a de 15 pontos, que é a tradicional, né? Que é a tabela original, vamos dizer assim. E aqui é adaptada, né? De 1 a 10, que tem as mesmas modalidades de referência para o paciente. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com a de 15 pontos. Tá? Muitos vão falar, mas o paciente não entende, é mais fácil entender de 1 a 10 do que de 6 a 15. O que eu tenho que trabalhar com ele, eu não trabalho o número, eu trabalho o que ele está sentindo, o que ele está percebendo. Né? Então, aí, normalmente, onde nós vamos trabalhar? Entre 11, né, até 13. Então, moderadamente leve e um pouco pesado. E a mesma tabela, o mesmo código, com uma adaptaçãozinha simples, você pode usar para musculação. Né? Pesado, ligeiramente, muito leve, muito leve, ligeiramente aqui um pouco pesado, muito pesado, onde eu vou trabalhar para musculação? Ali um pouco pesado e pesado. Mas quando eu vou ver isso? Na última série. Se ele começar pesado na primeira, ele não faz a terceira. Então ele tem que realmente, na última série, você vai conseguir adequar o peso que ele está fazendo. Ah, mas existem outras formas. Existe. Um RM. Você pode fazer um RM? Pode. Agora tem que ter peito para fazer um RM. Você vai pegar um pós-operatório e já colocar ele para fazer o supino, e você vai acrescentando, ou você vai fazer bíceps. Então é mais fácil você dar uma condição mínima para ele, de uma forma ainda que subjetiva, mas com uma resposta, e você vai acrescentando isso aos poucos. Né? Você vai aumentando até ele chegar numa fase mais avançada, que ele já está praticamente liberado para fazer todo tipo de exercício, e você aí sim faz todos os testes, faz tudo que você pode fazer, seja 10 RM, 10 repetições ou uma repetição, uma RM, aí você usa o que mais a literatura traz, que você tem esses recursos. Tá? Tem muito tempo? 15 minutos. 15 minutos? Esse é um caso de um paciente nosso, que ele é um paciente bem. Esse é um paciente bem tranquilo. Embora você veja o exame dele, você falar, você está louco falar que você é tranquilo. 62 anos, né, mecânico de manutenção, aposentado. A queixa principal dele é um cansaço excessivo para realizar os exercícios físicos simples, ali a medicação que ele estava usando. Só que o legal desse paciente é que quando ele foi fazer um exame de rotina, um check-up, em 2013, ele constatou que tinha algumas alterações. Né? Essas alterações ele buscou 4 estates. O mapa, quando ele fez, houve um comportamento pessoal normal, a compressão dele normal, só que o teste ergométrico não foi tão bom assim. Né? O ECG de repouso já tinha algumas alterações de repolarização ventricular, de parede lateral. Durante o esforço, ele apresentou um infradisnível de mais de 3 milímetros, então isso já caracteriza insuficiência coronariana, tanto que a conclusão desse teste foi um teste de resposta normal, devido ao comportamento de ST. Não apresentou arritmias, não tinha arritmia durante o exercício, e voltou ao padrão de ECG no pós-exercício, no pós-teste. Isso foi o eletro dele. Aqui, no começo, no primeiro estágio, então vocês veem que aqui a ST está dentro do normal. Aqui está marcado, não, né, para mostrar realmente, para ficar bem claro, o platô, o infradisnível, e aqui fica mais fácil de ser visualizado. Né? Esse cara foi para fazer o CAT. Como é que é? Alt Tab.
observar uma operação aqui, ó. Esse aqui é uma coronária direita, tá? Aqui onde está a seta é uma obstrução total. Então essa foi um dos achados. Vamos lá. Aqui um outro ângulo, ele vai roubar o filme. Aqui eu peguei a angioplastia porque ele mostra a lesão e depois já mostra fazendo a angioplastia. Na verdade são dois filmes, um do CAT e o outro do exame. Ele já posicionou o balão, onde ele vai abrir essa coronária. Aqui a parte de preparação ainda para fazer o procedimento. Está procurando o melhor posicionamento, isso for. Ali ele está já reduzindo a placa. O bonito é que ele encheu. Aquele dente que existia na coronária já não tem mais, passa para irregularidades, né? Então ele consegue voltar a ter um fluxo normal naquela região. Ele foi colocado no stent. Aqui nas outras, quando for para a esquerda, vai ficar mais fácil de visualizar o stent. Eu voltei. Novamente a gente já tinha visto. Ali ficou bonito. Ali já tem um outro ângulo, né, de observação. Vocês veem que tem várias irregularidades na coronária. E aqui a coronária aqui a coronária esquerda, desculpa. Olha só. Olha isso aqui. Essa região aqui, tá vendo? Aqui uma, aqui outra. Né? E aqui no início dessa ramificação, uma outra. O que eu fiz? Ali o mesmo processo, ele vai dilatar uma a uma. Ali já está posicionando um dos stents. Eu vou um pouquinho mais rápido, olha o tamanho do stent que está colocando. Só para você que vai ficar mais fácil para visualizar, aqui, ó, ele já colocou o stent e vai insuflar, tá vendo? Ele já fica mais fácil de visualizar o stent aqui nessa região. Mesma hora que fica sem fluxo, ó, sem contraste, consegue visualizar aqui, ó. O stent está indo daqui até aqui. Cuidadoso, inclusive, o hemodinamicista que fez, que ele repassou o stent todo dia depois de novo. Ele vai passar um por um. Aí o aspecto final, né? A coronária já enchendo. Aí o aspecto final dela. Vamos para os outros. Aqui ele já posicionou na outra lesão.
a mesma coisa, no mesmo processo, sulfato. Aí você já vê os dois estentes posicionados já, e aí você vê o fluxo, olha que eixa, que já é um fluxo bem diferente. Você já vê enchendo ali um pouco, já praticamente enchendo de fluxo, só com irregularidades ali. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui e aqui. Estou colocando quarto. Totalmente já coronária. E aí o aspecto finalizando já. Aí aqui ficou bem nítido os três estentes. Um aqui, que a imagem está sobrepondo, um outro aqui. Esse cara só vai fazer isso aqui. Qual é o lado positivo disso? Esse estente, vou deixar o positivo conversando, vou ver se ele vai de uma forma mais. Para quem nunca acompanhou o exame, de uma forma mais sistemática, como é realizada a colocação do estente, foi fazer o exame de rotina, teste genética normal, foi para o CAT, lesão arterial, fez os 4 estentes. O lado positivo desse cara, ele não infartou. Então a lesão miocárdica dele é 0. Ele não tem lesão no músculo cardíaco. Esse cara, para treinar, ele tem limitação de bomba? Nenhuma. Ele chegou na esteira, no primeiro dia de esteira dele, ele fez 100 km por hora. Primeiro dia. Já bem, evoluindo bem. E esse é um tipo de paciente que vai para a reabilitação classe B, liso. Né? Você fazendo o básico e tomando os cuidados adequados, ele não vai ter complicação. Tanto que tem um segundo teste ergométrico dele, pós-evento. Teste não compatível com resposta sistêmica do miocárdio, ECG de repouso ritmo sinusal, sem alteração de regularização, um ECG normal, não houve alteração significativa de ST. Então, esse cara, quando ele vai treinar, ele é um classe B, tranquilo, uma intensidade que a gente está, que ele chegou no teste, esse daí é o dele, ele chegou em 134 batimentos por minuto no teste. Importante, tomando todos os medicamentos que ele toma habitualmente, inclusive o beta-bloqueador. Né? O beta-bloqueador é um limitante que a gente vai usar a frequência como forma de correção ou forma de monitorização desse paciente. Então, habitualmente eu uso tanto o Borg, quanto a frequência, quanto a pressão, quanto os sinais e sintomas desse paciente e o ECG, o eletro, ligado nesse paciente, para que você possa ter um controle mais efetivo. E aí, na faixa de treino, ele ficou em 92 a 112. Vamos lá de novo, que eu tenho um filmezinho dele aqui, do treino dele. Vamos ver se eu consigo achar isso. Você provavelmente tem um brinco comigo. O esperto foi filmar e filmar a câmera virada. Eu vou colocar um pouquinho mais para frente aqui. Esse é um treino que ele faz no dia a dia, né? Um ECG ligado, para que a gente consiga monitorar ele e
poder, na verdade, judiar dele um pouco mais. A gente brinca isso, que quando a gente monitora mais é porque vai forçar um pouquinho mais o treino. Esse é um ECG simples de uma... Na verdade, ele joga na tela um canal por vez. Ele pode fazer até 7 canais, mas ele só joga um por vez na tela. Tranquilo, sem desconforto, sem sintomas, sem alteração. Aí a rotina do dia a dia de treino, né? É aferir a pressão com o paciente dentro da esteira. Então a monitorização de pressão e frequência é feita a cada 10 minutos. Então faz com os primeiros 10 minutos da esteira e depois com 25 minutos. E afere 2 vezes nesse período da esteira. Conforme você vai conhecendo o paciente, o que a gente normalmente usa é esse tipo de manguito, onde fica no braço. Esse não é realmente o melhor manguito. Já tem os de coluna de mercúrio, que são, na minha opinião, são aqueles que não perdem calibração excelentes, mas por conta de problemas ambientais já não se fabrica mais. Então os aneróides é o que a gente consegue ter uma repercussão melhor. Então aqueles de pedestal é o que fica mais fácil para a gente aferir, e tem um que é o range, né, que o manômetro fica na sua mão. A pera e o manômetro são juntos, eles também têm uma resposta muito boa no dia a dia. Então ele vai fazer essa parte toda de reabilitação, de exercício, e depois vai fazer o RML, que a gente chama, que é a resistência muscular localizada. Essa resistência muscular localizada é visando o dia a dia dele. Então você vai dar uma condição física adequada para que ele possa exercer as atividades do dia a dia. Então ele vai voltar a trabalhar, ele vai voltar a fazer as atividades dele. E veio agora essa onda do funcional, que nos ajuda bastante. Claro que com algumas adaptações é possível. Você não vai pegar uma bola de 25 ou de 10 quilos e dar para o cara se levantar e sentar, mas você pode pegar uma bola de leite e fazer aquela dente de leite que não tem peso nenhum, só para ele fazer um movimento e você usar o próprio peso do corpo. É que na maioria das vezes o próprio peso do corpo já é muito para os pacientes. Você tem que tomar só alguns cuidados de adaptação, de controlar a frequência e acompanhar esse paciente, né, com relação à biomecânica e tudo mais. Então acaba ficando mais fácil de trabalhar com um paciente desse tipo, que é praticamente isso aqui é para outro vídeo. O 2, eu vou falar rapidamente aqui para vocês, mas olha, só pela história já dá para ter uma ideia que é um pouco mais complexo. Tá? Um paciente com 73 anos, o diagnóstico dele é ICC, em 78 ele foi diagnosticado com hipertensão, em 85 foi diagnosticado com diabetes, com 5 minutos. E o que aconteceu com ele? Ele teve um IAM em 93, colocou uma safena mamária. Essa safena mamária, em 2010, evoluiu com obstrução. Ele colocou, em janeiro, ele colocou 2 stents. E esses 2 stents concluíram. No mês 5, em maio do mesmo ano, ele teve que refazer esses stents. Então, quando ele foi fazer uma avaliação hemodinâmica, já tinha uma lesão de coronária com 80%, uma restenose difusa de stent, o que ele fez? Ele fez um implante de stent dentro do stent que ele tinha colocado antes. Ele fez uma alteração ele restenosou o stent, a ponte, e foi. Então, na verdade, ele teve várias lesões seguidas. Né? Aqui, o CAT dele, desse de 2010, olha que coisa linda. 80% de lesão em terço proximal e oclusão em terço médio distal. Coronária esquerda, tronco lesão de 30%. O ramo interarticular anterior, oclusão proximal. Né? Ramo diagonal com stent proximal implantado no terço proximal com restenose difusa de 90% de obstrução. Ramo circunflexo, lesão de 80% distal. Anastomose, a ponte, né? com stent, lobo previamente implantado, com restenose difusa de 80% a 90%. A ponte itália fechada, com 80% a 90%. O que esse cara fez? Só mexeu na ponte. Só fez a ponte. Ele só fez um stent dentro da anastomose da artéria
torácica interna, esquerda, com a interventricular anterior, só abriu o ósseo dessa ponte e não mexeu mais. Esse paciente está na reabilitação? Tá. Essas outras lesões, todas estão lá. 80%, 60%, 30%, estão todas lá. É um paciente muito mais grave? Muito mais grave. Ele é um classe C, né? Esse é um paciente que a gente tem que acompanhar ele de muito mais perto. Então, tem dia que ele chega bem, tem dia que ele chega estertorando. Aí você fala assim, bom, o que isso tem? Para quem é da área, né? Esse paciente chegar estertorando, isso significa que a insuficiência dele está, se não está totalmente descompensada, está em vias dele. Eu tenho uma pressão ali no exame, foi estimada a pressão pulmonar dele de 80 mm de Hg, então ele tem uma hipertensão pulmonar importante. O normal é isso estar por volta de 18, né? E em 80 é muito alto. Então o ventrículo esquerdo dele realmente não está bombeando praticamente. Bom, na verdade ele bombeia 30% do que chega. Se ele carrega 100, ele bombeia 30, 70 fica. E esse sangue vai represando. Então vai encharcando o pulmão, que é onde aparece a estertoração, e é onde vai acontecendo as alterações. Qual o nosso medo com esse cara? Edema agudo. Esse cara fazendo edema agudo, basta se descuidar dele um pouquinho. O que eu estou me organizando para fazer com ele? Eu já tive outros pacientes que fez isso, trabalhar com CPAP. Coloca ele no CPAP, eu dou uma pressão positiva para ele e eu consigo com que ele faça mais exercício com um tempo maior de esteira. Né? Aí aqui, eu coloquei o eco Doppler aqui dele de 12, 13, 14, só para vocês observarem, não teve evolução nenhuma, não melhorou em nada. Na verdade, até piorou. Acabou. Eu uso um VOR com esse cara, ele fica em torno de 20 minutos no extremo. Né? O RML dele, esse é visando hipertrofia, porque eu preciso dessa periferia melhor para eu conseguir ter uma condição adequada de consumo. Aí eu estou querendo melhorar a diferença arteriovenosa. Eu não vou conseguir melhorar a bomba, mas melhorar a diferença, diminuir essa diferença eu consigo. Acabou. Não vou colocar o treino. Obrigado.